Olá, terrorizados! Aqui é Angel Black trazendo mais histórias de terror para vocês. Se você não é inscrito no canal, considere assistir o vídeo. Se gostar, se inscreve aí, deixa o like e compartilha o vídeo com mais pessoas. E ative as notificações do canal se você gostar. Aí você não vai ficar de fora sempre que eu postar algo novo aqui na plataforma. Se você não gostar, compartilhe com os seus inimigos e se vingue deles. E essa semana é uma semana de releitura dos primeiros relatos do canal. Chega de conversa aí, bora lá! O tatuador e o lobisomem. Me chamo Paulo, tenho 35 anos e hoje em dia moro na cidade de São Paulo, capital. Sou brasileiro, mas vivi por 5 anos na Irlanda, onde me aperfeiçoei na arte de tatuar pessoas. Sim, eu era um tatuador, e tatuador dos bons. Desde pequeno, sempre tive certa facilidade de reproduzir todo tipo de desenho que eu via. E o meu dom só foi aumentando, sabe, conforme eu crescia. Então, com 29 anos, fui para a Irlanda e comecei a trabalhar como tatuador em um estúdio até grande. E diga-se de passagem, com muitos clientes, pois por serem descendentes do povo celta, os habitantes de lá amam se tatuar. Aliás, isso faz parte da cultura deles. Bem, já no primeiro ano em que eu estava lá, aprimorei muito a minha arte e ganhei muito dinheiro. Consegui já nesse primeiro ano mandar dinheiro para minha mãe, que comprou uma pequena chácara para ela, e eu conseguia ajudá-la com as suas despesas. Também aqui conheci o meu marido, Kevin, que é um anjo em minha vida. Isso tudo no meu primeiro ano aqui. No segundo e no terceiro ano, correu tudo muito bem. Fiquei conhecido e cada vez eu conseguia mais clientes. E a rotatividade do estúdio era tanta que o dono de lá abriu vagas para mais 2 tatuadores. Os 2 novos tatuadores eram bons, eram esforçados e com a ajuda deles o trabalho estava fluindo muito bem. Não estava nem mais precisando agendar os clientes, sempre dava para atender a todos sem demorar muito. Assim foi a rotina do estúdio por alguns meses. O negócio estava indo tão bem que o dono do estúdio começou a pensar seriamente em abrir uma filial em outro bairro da cidade e me escolheu para ficar responsável pelo local. E aí começaram os meus problemas. Logo que eu cheguei na Irlanda e comecei a trabalhar lá no estúdio, já trabalhava lá um rapaz, sabe, chamado Liam. Liam era um ótimo tatuador e logo que cheguei pareceu ter ficado um pouco incomodado com a minha presença. Mas pouco a pouco foi se acostumando comigo. Eu até achava que naqueles dias ele tinha se tornado meu amigo. Mas depois que o nosso chefe disse que eu ficaria responsável pelo outro estúdio de tatuagens, Liam voltou a ficar frio comigo e começou a me tratar rudemente. Começou a implicar com tudo que eu fazia. Também começou a sabotar o meu trabalho. Já estava chegando o dia da estreia do outro estúdio. Estava tudo pronto, faltando apenas 15 dias, para o evento.
E o que ele aprontou foi a gota d'água. Aquela, sabe, gotícula que faltava para que eu tivesse certeza de quanto Liam me odiava. Naquele dia viria uma moça para fazer mais uma tatuagem. E essa mesma só se tatuava comigo. E Liam sabia disso. Bom, não sei como ele conseguiu sabotar as minhas tintas, pois assim que terminei de tatuar a garota, notei que o local estava mais inchado do que o normal. Mesmo uma vozinha gritando na minha cabeça, eu acabei não dando ouvido ao meu sexto sentido e disse para ela ir para casa, tomar os devidos cuidados e só. Mas naquela mesma noite recebi uma ligação dela me dizendo que estava no hospital internada, com uma irritação severa no local da tatuagem. Corri até o hospital para vê-la, mas dei de cara com o marido dela. O Brutamontes não me deixou entrar e disse que se acontecesse algo com a mulher dele, eu iria pagar muito caro. O homem era muito estranho e parecia ter um ódio que faiscava no olhar. Eu sentia que aquele homem queria mesmo era me matar, só precisava de um motivo, e esse eu já tinha dado, né? No outro dia, no estúdio, o patrão me chamou para conversar e eu via a satisfação no rosto do Liam. A moça que eu tatuei estava na UTI com complicações severíssimas, sérias demais, pois a tinta que eu tinha usado havia componentes altamente tóxicos. E como desgraça pouca é bobagem, a moça era alérgica a tais componentes. Segundo o meu chefe, a polícia tinha ido até lá na noite anterior buscar o meu material de trabalho. E Liam tinha entregado tudo a eles, sabe? Solícito, rapaz, né? Mas o que o Lia não contava é que o nosso chefe tinha instalado câmeras sem o nosso conhecimento por todo o estúdio. E quando ele viu que o Liam estava muito interessado em entregar meus equipamentos de trabalho para os policiais, ele então resolveu dar uma olhada nas gravações das câmeras. E batata! Lá estava o verme do Liam adulterando as minhas tintas. Quando terminamos a nossa conversa, Liam foi demitido e levamos as provas da minha inocência, para a justiça. Achávamos que já estava tudo resolvido, mas ficamos sabendo que a moça que eu tinha tatuado tinha piorado muito devido à alergia dos produtos que Liam tinha posto em minhas tintas. E ela estava em coma e respirando com a ajuda de aparelhos. Meu chefe estava pagando todas as despesas do hospital e Liam tinha sumido do mapa, sabe? Desaparecido, por medo das autoridades que já estavam caçando ele para poder prendê-lo. Enfim, chegou o dia da inauguração do outro estúdio. Depois da inauguração, fomos a uma lanchonete para comemorar o sucesso que foi o primeiro dia de trabalho. Estávamos todos confraternizando quando chegou um rapaz trazendo uma linda caixa toda decorada
e chegou bem perto da nossa mesa e perguntou quem ali se chamava Paulo. Ao que respondi prontamente que era eu. Aí ele me disse que um homem tinha mandado que ele me entregasse aquele presente. Assim que ele me entregou a caixa, ele pegou e saiu, foi embora. Meus amigos estavam todos curiosos, querendo saber o que era, né? O que tinha na caixa, né? O que era o presente, tá? Simplificando. Talvez um admirador secreto? Então, né, sem desconfiar de nada, abri o tal presente, achando até que fosse coisa do Kevin, o meu marido, que, como estava no trabalho, pois era médico, e por ser seu plantão, não pôde estar comigo. Talvez, né, quisesse me mandar um agrado, mas não era presente. Nem de um admirador secreto, nem mesmo de Kevin. Quando abri a caixa em meio a muitas flores e perfumes, estava a cabeça decepada do Liam. Ele ainda estava com os olhos esbugalhados. Tinham-lhe arrancado as pálpebras e na sua boca, presa em seus dentes, tinha um envelope dizendo: já foi. Falta só você, Paulo, em letras gritantes, o meu nome lá, letras garrafais. Depois que li o bilhete, eu comecei a tremer, comecei a chorar. Eu não pensei em nada, só lembrei de ligar para o Kevin chorando, mas ele não me atendia. Então saí correndo, desesperado. Eu só queria era ir para casa e me trancar lá dentro. Enquanto eu corria para casa, me vi em uma rua deserta e cheia de neblina. Foi quando, do nada, comecei a ouvir rosnados. Olhei para trás e o que vi fez o meu sangue gelar. No meio da neblina, dois olhos vermelhos brilhando, sabe, ali, no meio daquela neblina e vindo em minha direção. Eu fiquei em choque, eu não conseguia me mover. O meu pavor era tanto que fiquei paralisado, enquanto aquele monstro horrendo se aproximava de mim. Como eu já disse, tinha muita neblina, mas o que eu consegui ver naquela noite era tipo um enorme cão negro de olhos vermelhos que parecia carregar todo o ódio do mundo no olhar. O bicho andava em círculos ao meu redor, sabe, exalando um horrível fedor de carniça. E eu ali, paralisado de medo e pavor. E quando ele cansou, né, de ficar rosnando e circulando ali ao meu redor, ele ficou de pé. E posso jurar que aquilo era bem maior que eu. Ele me deu um tapa tão violento que me mandou para longe. Senti o meu sangue quente escorrendo pelo meu corpo. Depois disso, tudo parece ter sido um sonho. E o bicho me mordia, me sacudia, me atirava de um lado para o outro, até que ouvi vários tiros e tudo então se apagou. Acordei do coma 8 meses depois, com o meu amado Kevin do meu lado, cuidando de mim. Depois me contaram que a moça que tatuei tinha falecido
dias antes da estreia do segundo estúdio de tatuagens. E o marido, enlouquecido de ódio, tinha desaparecido. Acharam o DNA dele na cabeça do Liam que me mandaram. E mesmo eu jurando que fui atacado por um lobisomem. E o velhinho que atirou no bicho também dizer o mesmo que eu. Foi o corpo do marido da moça que acharam lá na neblina, baleado ao meu lado, caído lá na noite em que fui atacado. Os pais daquele homem ficaram rondando a minha casa e o meu trabalho enquanto eu estava em coma. Por isso, Kevin e eu viemos embora para o Brasil, pois com certeza eles querem me matar, terminar o que o filho não conseguiu e se vingar do filho, né? Fiquei com sequelas horríveis depois daquela noite. Ainda estou em uma cadeira de rodas e minhas mãos tremem muito, pois o maldito comprometeu vários nervos do meu corpo. Kevin, meu amado Kevin, é quem cuida de mim. Jamais poderei tatuar de novo. E o pior, não consigo dormir direito. Sempre tenho pesadelos com a cabeça de Liam dentro daquela caixa e com aqueles olhos vermelhos cheios de ódio que quase ceifaram a minha vida. Por favor, me mantenha no anonimato. Tenho medo da família daquele lobisomem me achar. Cedo a você os direitos autorais da história, pois não quero ser achado. Boa noite, Angel. Gente do céu! Esse lobisomem era muito vingativo, mesmo sabendo que foi uma armação com o rapaz. Ele não se contentou, né, pelo fato do Paulo aqui, né, ter tatuado. Mesmo depois de se vingar ceifando a vida do Liam, ele ainda tentou ceifar a vida do rapaz, do Paulo. E os pais, pelo jeito, são bem vingativos também, hein? Hein? E aí, o que vocês acharam dessa história? É de arrepiar, não é? Vamos para a próxima de hoje, que é Cobrança do Além. Essa história aconteceu na zona rural de uma cidadezinha que fica aos arredores de Teoflotone, em Minas Gerais, há mais ou menos 30 anos atrás. Vou lhes relatar o que me foi contado por uma senhorinha já de uns 75 anos que mora lá. Ela veio visitar a neta aqui no interior de São Paulo. Neta essa que é muito amiga minha, da Angelzinha aqui. Voltando ao relato, na região onde ela vive, viviam dois amigos de infância, seu Zé Miúdo e Fungêncio. Ambos eram donos de pequenos sítios. O sítio do Fungêncio era próspero, as colheitas eram abundantes e o gado, as aves e os porcos eram gordos, saudáveis e férteis, e os doces e os queijos, nem se fale, saíam perfeitos e saborosos. Em compensação, o sítio do Zé Miúdo estava quase falido. Então, Zé Miúdo apelou para a amizade e o bom coração do Fulgêncio e pediu uma grande quantia em dinheiro emprestado para que ele pudesse, recuperar o seu sítio. E Fulgêncio, de bom coração, como eu já disse,
emprestou esse dinheiro de bom grado e ficou combinado que assim que o sítio do Zé Miúdo começasse a prosperar, ele devolveria todo o dinheiro, até com um pouquinho de juro. 2 anos se passaram e o sítio do Zé Miúdo prosperou muito e ele ganhou muito dinheiro. Mas muito dinheiro mesmo. Parecia que o dinheiro do Fulgêncio, né, que tinha sido emprestado para ele, era abençoado. Tanto quanto ou até mais que o seu amigo Fulgêncio, ou seja, ele estava ganhando tanto dinheiro quanto ou até mais que o Fulgêncio. Naquela altura dos acontecimentos, eles já tinham se casado. Zé Miúdo há mais ou menos 1 ano e Fulgêncio uns 6 meses, pouco menos ou um pouco mais. E Fulgêncio, que era bom, mas não era bobo, começou a perceber que as dificuldades de Zé Miúdo tinham se acabado e era coisa do passado, ou seja, Zé Miúdo já poderia lhe pagar o que devia. Então Fulgêncio foi na casa educadamente do seu amigo e entre um cafezinho e o outro, né, tocou no assunto educadamente com o amigo. Zé Miúdo lhe respondeu: "É claro, meu amigo, sou muito grato pelo empréstimo e hoje já tenho muito dinheiro e agora já posso te pagar. Só que eu não tenho dinheiro aqui comigo, pois a quantia é muito grande e tenho que ir lá na cidade passar no banco. Se você quiser, vamos comigo, nós vamos juntos." E aí, nós aproveitamos e fazemos a transferência de uma conta para outra. Assim, não vamos andar por aí mosqueando com tanto dinheiro em mãos, correndo risco de sermos roubados. Fulgêncio concordou e ficou combinado que depois de 1 semana eles iriam. Então, ali se despediram e cada um foi para sua casa. Só que naquela noite o Zé Miúdo não fechou os olhos nem um minuto. Apesar de ter muito dinheiro, ele não queria abrir mão de nem um centavo, sabe? Ele tinha que pensar num jeito de não pagar a dívida. Pensou, passou a noite toda pensando e chegou a uma conclusão: se não tiver quem cobrar, não vou precisar pagar. Então ele elaborou um plano para se livrar de Fulgêncio. Ele conhecia bem a rotina do amigo, pois tinham crescido juntos. Ele sabia que o amigo ia quase toda tarde nadar no ribeirão que tinha lá no sítio dele. Zé Miúdo fez questão de passar no barzinho lá das redondezas, fingiu que passou mal e o dono da venda o levou para casa e ajudou a sua esposa, a Zuleika, a pôr ele na cama. E ela ainda falou para o dono da venda: "Fica tranquilo, não é nada sério, é só ele dormir a noite toda que amanhã ele estará, ó, novinho em folha." O dono da venda saiu, ele se levantou, falou para Zuleika: "Olha, mulher, já sabe, né? Você e o tchão da venda são meu álibi. Passei a noite dormindo." E aí saiu às pressas, com medo de não dar tempo de encontrar o Fulgêncio no lago. Quando ele chegou no lago, já estava caindo assim a noitinha. E lá estava o seu amigo, mas não estava mais nadando. Estava deitado na grama, contemplando as primeiras estrelas que apareciam no céu.
Zé Miúdo, aproveitando a distração de Fulgêncio, veio de pontinha de pé e deu com toda força com uma pedra enorme que segurava na mão na cabeça de Fulgêncio. O pobre nem viu o que o acertou. Ele jogou o corpo do amigo no lago e ficou durante horas ali observando, para ter certeza que o mesmo estava mesmo morto. Antes do amanhecer, Zé Miúdo chegou em sua casa, muito feliz, né? Pois não ia ter mais que pagar a dívida. Zuleika ficou até abismada ao ver que o maior amor que ele tinha na vida era o dinheiro. Já no sítio de Fulgêncio, Mariquinha, a sua esposa, estava muito preocupada, pois ele não era de passar a noite fora. Bom, a não ser, né, que fosse para pescar, mas ele sempre avisava antes. Desesperada, a pobre já estava preparando um cavalo para ir procurar por seu marido. Mas logo chegaram alguns meninos que estavam caçando passarinho ali por perto, gritando: Dona Mariquinha, Dona Mariquinha! Antes mesmo deles começarem a falar, a jovem senhora sentiu um arrepio na espinha, mas ela teve que ouvir a pior notícia que ela podia ter. Olha, Dona Mariquinha, tem um corpo boiando lá no lago. Achamos que é o seu Fulgêncio que se afogou. Mariquinha, mesmo sofrendo muito, cuidou de tudo. Cuidou do corpo, cuidou do velório e enterro. O falso do Zé Miúdo chorou como um condenado, tanto no velório quanto no enterro. Parecia que estava sofrendo bem mais que a viúva. Depois do enterro, Mariquinha foi para casa, sozinha com sua dor. Já o Zé Miúdo, quando perdeu a plateia, foi para casa todo feliz, pois achava que tinha se livrado da dívida. Naquela noite, Dona Zuleika ouviu alguns barulhos na cozinha, como se alguém derrubasse todas as panelas no chão. Ela acordou o Zé Miúdo e ele foi até a cozinha. Quando ele chegou lá, as panelas estavam todas no chão, os pratos todos quebrados, os copos moídos no chão. E na parede, assim, na parede da casa, estava escrito com carvão de fogão a lenha: Paga o que me deve. Ele correu para o quarto e ficou encolhido na cama até o dia clarear. Quando amanheceu, ele foi para o quintal e viu que as suas galinhas estavam todas mortas. Zé Miúdo estava assustado, mas o amor ao dinheiro ainda era mais forte, maior que tudo. Ele então gritou: Vai-te embora, alma penada! Meu dinheiro, e este não te dou. Ele chamou um pai de santo para rezar no sítio. Mas o que ele não esperava, com o que ele não contava, é que assim que chegou no sítio, o pai de santo incorporou o espírito do Fulgêncio, que gritava: Paga o que me deve, seu desgraçado! Falando isso, o pai de santo desmaiou e, sem lembrar de nada, benzeu a casa, benzeu o sítio, mas antes de ir-se embora, aconselhou o Zé Miúdo a pagar seja lá o que fosse que ele estivesse devendo.
Chegando à noite, novamente começaram a acontecer coisas estranhas naquela casa. E naquela noite, a senhorinha que me contou a história disse que tinha ido posar lá na casa, pois ela era irmã da Zuleika, a esposa do Zé Miúdo. E a irmã implorava para que ele pagasse, né? Pagasse o espírito, porque ele estava com muito medo. Segundo ela, a TV ligou sozinha. Os sofás da sala começaram a se arrastar sozinhos e os quadros da parede começaram a cair um por um. Depois disso, a sua irmã, né, a irmã da senhorinha que me contou, a Zuleika, ficou com os olhos como se estivessem necrosados. Olhou para o Zé Miúdo e disse: paga o que me deve, desgraçado. Depois disso, ela virou a cabeça, igual as corujas fazem, e caiu, ó, mortinha da Silva, ali no chão. E segundo essa senhorinha me contou, o Zé Miúdo começou a chorar que nem criança vendo o corpo da esposa ali no chão. Já ela, segundo me disse, ficou paralisada de medo, vendo tudo aquilo. Ela tinha perdido sua irmã naquela noite e daquele jeito horrível ali na sua frente. No outro dia, depois de enterrar a esposa, Zé Miúdo foi para casa. Lá na casa onde o Fulgêncio morava quando era vivo e pagou para Dona Mariquinha, né, o dobro do que devia. Lhe contou tudo o que tinha feito, pediu perdão e fugiu dali. Deixou a casa, deixou o sítio, tudo para a senhorinha que me contou o relato. Ela, por medo, não quis ficar lá. Ela vendeu o sítio e foi morar lá em Teoflotone. E lá ela encontrou o Zé Miúdo morando nas ruas. Ele pediu comida para ela e ela deu. Também disse para ele ir lá na casa dela pegar umas roupas limpas de seu falecido marido. Tomar um banho. Ele foi e contou para ela que não teve mais nenhum dia de paz. Aliás, dia não, noite de paz, pois todas as noites, onde quer que o Zé Miúdo se encontre, o espírito do Fulgêncio o segue, derrubando coisas, gritando: paga o que me deve, desgraçado. Um dia Zé Miúdo criou coragem e respondeu: eu já paguei, dei o dobro do que te devia, já pedi perdão. Você tirou a vida da minha mulher, levou tudo que eu tinha, levou minha paz. O que mais você quer? Quero que você me deve. Zé Miúdo, desesperado, disse: o que eu lhe devo? Nesse momento, Fulgêncio apareceu em sua frente, horrível, todo inchado e com o corpo todo apodrecido, e respondeu: você me deve a vida. Vida essa que você tirou de mim de maneira tão covarde. Sua dívida comigo só vai ser paga quando você deixar esse mundo, assim como fez comigo. Depois de contar isso para ela, ele foi tomar um banho. Ela lhe deu roupas limpas, depois fez um jantar e deu para ele. A essa altura já estava escurecendo e Zé Miúdo já estava levantando, né, para ir embora.
Ela jura que começou a cair todas as coisas da casa dela. E ela também ouviu a voz: paga o que me deve, desgraçado. Zé Miúdo, não aguentando mais tanto tormento, pegou uma corda e uma cadeira da casa da senhorinha e correu para o quintal. Assim que ele saiu, a porta se fechou atrás dele. Ela dizia ouvir duas vozes, agora do Zé Miúdo gritando: eu não aguento mais, eu não aguento mais. E a do fantasma cobrador lá, o Fungêncio: paga o que me deve, desgraçado. De repente os gritos pararam e ela conseguiu abrir a porta e, de novo, ela presenciou outra tragédia. No auge do seu desespero, Zé Miúdo se enforcou num pé de manga que tinha em um terreno baldio, bem em frente à casa dela. Ela disse que continuou morando lá, né? Se casou de novo e vive na mesma casa. E que depois da morte do Zé Miúdo, nunca mais aconteceu nada de anormal. Só que até os dias de hoje, ela se lembra, ela não consegue esquecer da voz do Fungêncio, né? Do falecido Fungêncio gritando: paga o que me deve, desgraçado. Aterrorizados, é bom ter cuidado, né? Pois, né, algumas pessoas não perdoam dívida, não. Elas vêm cobrar até mesmo do além. Esses dois relatos são de autoria de Angel Black. Foram enviados por pessoas que me deram total autoria. E mais, se você quiser reproduzir, fique à vontade, desde que dê os créditos, como eu faço aqui, né, com todos os relatos que eu conto aqui. Amigos, o que vocês acharam das histórias de hoje? Deixem aí suas opiniões nos comentários, sempre com respeito. Eu gosto de ouvir as suas opiniões. Assim, eu saberei o que trazer aqui no canal para vocês. E mais, se você tem um relato, um conto, uma história e queira compartilhar conosco, envie para o e-mail do canal. Você escolhe se quer que eu narre anonimamente ou te dando os créditos. Fica a seu critério. Quero agradecer a todos que de alguma maneira, né, me ajudam desde a criação até a divulgação do meu trabalho. E peço que você não saia desse vídeo, né, sem deixar um like, sem compartilhar o vídeo, ativar as notificações do canal. Esses passos podem parecer simples, mas me ajudam muito. Ajuda muito o canal Angel Black Contos de Terror a crescer cada dia mais. E se você não é inscrito, né, se inscreve aí. Vem pra minha alcateia você também. E por hoje é só, meus amigos. Fiquem com Deus. Obrigado por tudo, por não soltarem a minha mão e até um próximo vídeo.